preparado para receber a palavra do Senhor hoje? Você está com expectativa daquilo que Deus quer falar no seu coração? Glória a Deus. Algumas coisas subiram no meu coração e eu queria, de fato, compartilhar com você. Enquanto eu pensava sobre aquilo que, de fato, Deus quer acrescentar ao nosso coração hoje, eu lembrei de algumas coisas que acontecem no dia a dia da minha casa. Talvez já acontece na sua. Quem aí já perdeu alguma coisa alguma vez? Você já perdeu aí? Não é uma coisa que você comprou e de repente você fala assim: meu Deus, deve ter ido para o buraco negro da nossa casa. Tipo aquele buraco ou aquele portal que tem dentro de casa que some com as meias e cuecas. Sabe o que eu estou dizendo? É um portal meio semelhante àquele que some com as tampas de Tupperware dentro do armário. Eu não sei, eu acho que ali tem algum mundo invertido, tem um multiverso, alguma coisa que entra ali e vai para um universo paralelo, né? Todo mundo já perdeu alguma coisa alguma vez. Mas talvez você, além de ter perdido algo em algum lugar, você já deve ter passado pela situação de perder algo em casa. Quem já perdeu algo em casa aí? Você perdeu? Sim ou não? Sim. Sabe, tem coisas que você compra e aí você chega lá de repente um dia e fala assim: nossa, mas eu precisava tanto disso aqui, onde é que está? Você sabe que tem, mas você não sabe onde está. Você sabe que está dentro de casa, é assim ou não é? Aí você fica procurando. Sabe, tem coisas que você sabe que está ali, você até precisa, mas você fala: quer saber? Eu vou dar um outro jeito. Mas tem coisas que às vezes a gente perde dentro da nossa casa, que a gente tem que procurar até achar, tipo chave do carro. Já aconteceu isso com você? Bem na hora de sair, você fala: onde é que eu coloquei? Ou o cartão de crédito, ou então o celular. Está todo mundo atrasado para vir para o culto. Onde é que está o celular que eu dei na mão do menino para assistir o desenho? E eu não sei onde ele colocou, né? Tipo, acabou a bateria, ele joga lá e vai fazer outra coisa. Você que sabe o que eu estou dizendo ou não? Sabe, querido, é exatamente sobre isso que eu queria falar com você. Sabe, às vezes, pela correria do dia a dia, a gente tem perdido algumas coisas. E o problema é que, infelizmente, nós temos perdido algumas coisas até mesmo dentro de casa. E na correria de fazer coisas, com as tentações da vida, talvez com os objetivos, existem alguns valores que nós não podemos perder, que nós temos perdido até mesmo dentro de casa. Nós somos um ministério de valores, amém, querido? Você faz parte da igreja Verbo da Vida. Quem é do Verbo da Vida aí? Não, meu irmão do céu, não, você não é do Verbo da Vida, acho que você está chegando, né? Uma coisa, pergunta de novo: quem aqui é Verbo da Vida? Um glória a Deus bem forte aí. Querido, nosso ministério possui valores, existe um jeito de ser, existem características que quando você chega em uma determinada igreja, é inevitável saber que você está nesse ambiente. Você procura sempre em um lugar que você tem ali a visão Verbo da Vida, você encontra características e você encontra elas, quanto à excelência, não é, o fervor do Espírito. Nós temos 10 valores dentro do nosso ministério, falamos sobre uma vida de fé, sobre uma vida de amor, sobre a excelência, sobre o fervor do Espírito. Querido, existem traços que compõem o DNA da nossa igreja. Nós somos cristãos e como cristãos existem características que elas devem ser encontradas em todas as igrejas. E assim pelo menos a gente espera. Quando você vai em uma igreja, você acredita que todos os cristãos de lá vão ter traços de caráter, amém? Você acredita que em todas as igrejas do mundo, os cristãos eles compram, mas pagam as suas contas, amém? Mas existem valores, querido, e eu posso falar que isso está ligado diretamente com uma cultura, que isso transcende esses traços básicos. Você encontra bons pagadores, pessoas que andam em amor, mas de uma igreja para outra a cultura muda. De uma igreja para outra a forma de agir muda. Você vai em uma determinada igreja e todo mundo às vezes fica quietinho assim o tempo todo no culto. Agora você vai em outras igrejas, querido, que é difícil o tempo que a pessoa fica sentada. Sabe, irmão, nós temos características que falam de uma cultura. E essa cultura, ela precisa fazer parte da nossa vida. Esses valores precisam fazer parte da nossa vida se nós queremos provar da plenitude daquilo que Deus tem. Existe uma unção, querido, neste lugar. Existe uma unção que acompanha a visão. E se eu não correr com esses valores, se eu não praticar esses valores, eu vou ser um cristão, mas eu não vou provar da totalidade daquilo que eu posso desfrutar nesse ambiente. É por isso que eu quero te estimular hoje, querido, nessa manhã. Talvez achar coisas que você tem perdido dentro de casa. E quando você perde uma coisa dentro de casa, a culpa não é da casa. Vou falar de novo para você. Quando você perde alguma coisa dentro da casa, não foi a casa que escondeu de você.
Não foi o armário que escondeu de você. Querido, a casa está ali, as coisas estão ali, mas talvez por uma desorganização das suas prioridades, coisas se perdem. Talvez por alguns problemas que aconteceram e algumas marcas que chegaram, você se entristece e agora você deixa de desfrutar daquilo que você poderia estar desfrutando. Então deixa eu falar uma coisa para você, querido. Nessa manhã Deus está dizendo: vem provar de tudo aquilo que você pode provar dentro desse lugar. Vem provar da unção que acompanha a palavra, mas também o ministério, o verbo da vida. Vem provar, querido, da realização do propósito pleno da sua vida. Eu queria ler um texto com você, Atos capítulo de número 20. Vai lá comigo, e como eu disse para você, existem características dentro dessa igreja. E essa igreja, ela ama a palavra, mas ela também ama dar glória a Deus. Eu vou falar de novo para você entender a direta aqui. Sabe, meu irmão, nós amamos a palavra, mas enquanto a gente ama a palavra, a gente dá glória. Quando a gente acha, a gente dá aleluia. Quando você já começa a ler antes do pastor, você já manda um racandagabrequeiro. Amém, amém. Nós somos um povo feliz, amém, querido. A alegria faz parte da nossa vida. E Atos, capítulo de número 20, no verso de número 24, ele diz assim: porém nada considero a minha vida por preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar do evangelho da graça de Deus. Olha que coisa interessante, aquilo que aqui nós sabemos que essa é a palavra, as palavras são palavras do apóstolo Paulo, e ele fala sobre a diferença de dois tipos de pessoa. Tem o tipo de pessoa que considera como prioridade ou como valioso aquilo que o mundo tem para oferecer. Tem pessoas que o tempo todo estão pensando apenas em coisas dessa terra. Tem pessoas que o tempo todo elas estão pensando de uma forma errada sobre a sua reputação. Mas Paulo, ele fala sobre um novo tipo, e fala, repete comigo assim, está falando comigo? E ele fala sobre um tipo que entendeu de fato como a vida tem que acontecer. E ele fala assim, ó: tudo que sai do propósito de Deus, para mim não importa. Ele diz: eu entendi o que é verdadeiramente importante. Ele diz: ei, eu deixo tudo isso de lado. Em outro momento ele diz: eu considero todas essas coisas como esterco. Porque ele diz que o segredo ou a centralidade da vida do cristão está diretamente em cumprir com o propósito de Deus para ele aqui nessa terra. Hoje muitas pessoas vivem para comprar e ter coisas. Nós vivemos para mudar a humanidade, meu irmão. Você não está aqui para ter uma boa casa, um bom carro, um bom telefone. Eu sei que é até estranho falar sobre isso nos Estados Unidos da América, onde tudo é promoção, onde tudo é compra, onde todo mundo quer ter algo. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Você não vive debaixo das leis naturais, nem desse país, nem de qualquer outro lugar do mundo. Existem princípios maiores que regem a sua vida. Você está debaixo de um propósito. E quando eu entendo que esse propósito é tudo que importa para mim, eu começo agora a lançar fora algumas amarras que antes me prendiam. Uma amarra de ter, uma amarra de se importar, muitas vezes com aquilo que o outro vai pensar. Eu posso falar para você, e eu estou aqui com o pastor Diego e com a Ana, e eles me conhecem muito, né? O pastor Diego me conhece desde criança, e ele vai poder falar para você que eu sempre fui muito tímido, gente. Eu não tinha muitas amizades, e eu falo para você que para dar um glória a Deus dentro da igreja, demorou anos para isso acontecer. Eu ficava o tempo todo pensando: nossa, se eu estivesse sentado aqui, e agora eu levantar e dar um glória a Deus e um aleluia, a pessoa que está do meu lado vai pensar, o que ela vai achar? E aí, querido, o tempo todo eu estava pensando sobre o que os outros vão fazer, o que os outros vão pensar, o que os outros vão fazer, o que os outros vão pensar. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. A nossa vida de caráter, ela já é suficiente para tudo aquilo que a pessoa precisa pensar a nosso respeito, quanto aquilo que importa. O que passar disso, você tem do caráter, não importa o que ela vai pensar de você. Se você, querido, é uma pessoa de palavra, se é uma pessoa que paga as suas contas, mas é vista como louca, porque você dá muito glória a Deus e aleluia, deixe as pessoas te taxarem como louca. Talvez, querido, você vai lá e fala assim: não, mas estão achando que eu não estou batendo bem, porque o tempo todo eu estou falando a palavra, o tempo todo eu estou... Falaram, fala mais devagar, não é verdade, né? Calma, fica tranquilo aí, né? Americanos, I'm so sorry, né? A gente vai lá. Às vezes você está lá, e aí você acorda pela manhã, e aí você já está chamando a existência um dia maravilhoso.
Aí você acorda pela manhã, indo pelo trabalho, você já fala: Senhor, obrigado, porque hoje vai ser um dia de grande provisão. Hoje vai ser um dia de presentes inesperados. E aí você está perto das pessoas, você fala: esse vai ser um ano que eu vou liquidar as minhas contas, eu vou saldar as minhas dívidas. Esse é um ano que os meus filhos vão provar do melhor do Senhor. Aí as pessoas olham para você e elas falam assim: mas como é isso? Você só fala positivo, você só fala aquilo que é correto. E que eu falo uma coisa para você, querido: uma pessoa que fala fé, quando entra em um ambiente de pessoas que estão acostumadas com a incredulidade, ela incomoda. E você sabe qual é o problema? Às vezes a gente, ao invés de incentivar o outro a falar fé, a gente é incentivado a falar incredulidade. Buscando uma aceitação dos outros, às vezes nós perdemos alguns valores. Nós perdemos às vezes o nosso jeito de ser. Meu irmão, todo mundo é crente, glória a Deus que nós vamos para o céu. Mas existe um valor dentro do nosso ministério, existe uma característica dentro da nossa igreja, que a gente não só vai para o céu, a gente vai para o céu dando glória a Deus. A gente vai para o céu pulando, a gente vai para o céu levantando mãos santas. Amém, não amém? A gente vai para o céu ofertando, a gente vai para o céu confessando, mas a gente também vai para o céu trabalhando juntos. Tem um texto em Provérbios 27, vai lá comigo no versículo 17. Desculpa aí, Vicente, é que eu estou empolgado, né? Falar dessas coisas mexe com a gente, não é verdade? Querida, afeta o nosso DNA, e eu sei que isso liberta, porque eu era escravo disso, meu irmão. Eu não dava glória a Deus, eu não dava aleluia. Foram anos para eu conseguir dar uma carreira na igreja. Foram anos para eu conseguir dar um pulinho na hora da música. Oh, mas eu lembro de uma música que eu cantava quando eu era criança, que falava: não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. É só Ele que importa, meu irmão. Vão achar a gente louco quando a gente semear tendo conta para pagar. Vamos achar a gente louco quando a gente ri tendo tudo para chorar. Mas nós somos o povo da fé. Eu criei, por isso falei. Eu criei, por isso cantei. Eu criei, por isso dancei. Oh, eu criei, por isso eu aprendi a trabalhar com gente chata. Meu irmão, tinha uma coisa para você: eu sou chato. Quantos chatos nós temos aqui? Dá um glória a Deus aí. Né? Eu falo que quem não deu glória a Deus é porque é mentiroso. Não é verdade? Quem não é chato é mentiroso. Meu irmão, todo mundo tem só chatice. Sabe, todo mundo tem. Sabe, talvez alguns vão olhar para a Jocasta e vai falar que ela é chata, meu irmão, porque se você vacilar, ela te limpa. Você vai entrar na casa dela, ela vai querer limpar o seu sapato. Na verdade, você nem entra de sapato. É bem provável que se você chegar lá com um tênis sujo, quando você for embora, tem uns tênis limpos na porta. Aí você fala assim: meu Deus, que menina chata. Sabe, irmão, essa é a chatice dela. Mas talvez você tenha uma outra chatice quanto à comida. Talvez você tenha uma chatice onde as suas roupas precisam estar em um tom sobre tom degradê. Irmão, cada um tem uma chatice. O grande problema é que às vezes nós não estamos andando com algumas pessoas porque nós não aceitamos as chatices delas, mas nós estamos achando que todo mundo tem obrigação de aceitar as nossas. E deixa eu falar uma coisa para você: ser igreja é manter os nossos valores tão latentes na nossa vida, que nós entendemos que somos uma igreja de fé e amor, por isso nós andamos juntos. E aqui em Provérbios 27, 17, ele diz assim: como ferro com ferro se afia, assim é o homem ao seu amigo. Meu Deus do céu. O que é que aqui Provérbios, o que é que Salomão está dizendo, querido? Que todo mundo é chato. Ele está dizendo que todo mundo tem os seus desafios. Ele está dizendo que servir na igreja, querido, é um lugar de faíscas muitas vezes. Nós vamos estar perto de pessoas que têm culturas diferentes. Nós vamos estar perto de pessoas que pensam diferente de nós. Às vezes nós vamos ter, de fato, pessoas que são como aqueles que nunca levantam da cadeira para dar um glória a Deus, nem para dar um pulinho. E você já é aquele que, se pudesse, fazer o culto de pé. Mas aí o que acontece? Quando a gente vai ficando junto, e a gente vai agora se esfregando,
Sabe, querido, a melhor versão de cada um vai começando a chegar. E nós vamos aprendendo que essas diferenças, elas nos melhoram. Talvez te ajude a desenvolver o fruto do Espírito. Talvez te ajude a se organizar mais, a ser mais limpinho. Talvez te ajude a ser mais generoso. Oh, aleluia. Porque, querido, quando a Bíblia diz, e a gente gosta mesmo de usar os versículos de uma forma descontextualizada e apenas com uma visão positiva ou parcial, e a gente sempre gosta de dizer que a vereda do justo é como a luz da aurora, que brilha cada dia mais até ser dia perfeito. Na ideia de que isso aconteça de uma forma automática. Meu irmão, a melhora não é automática. A melhora é dolorida. Todas as vezes que você é confrontado em algo e você precisa mudar, meu irmão, mudar dói. Deixar hábitos é algo desafiador. Mas agora a questão é, você prefere encarar o desafio para mudar? Ou você prefere encarar os desafios de não mudar? Porque os desafios, eles virão de todos os jeitos. O grande X é que quando eu mudo para melhor, a bênção de Deus pode se manifestar na minha vida. Porque um princípio agora que é praticado, ele produz resultados na minha vida. Então, meu irmão, eu quero te encorajar a sair da sua zona de conforto. Eu quero te encorajar a, se porventura você está desanimado por problemas que aconteceram, e talvez, como nós estamos falando, por problemas que estão ligados diretamente a pessoas. Sabe, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Use dessa oportunidade para crescer. Use dessa oportunidade para avançar. Aprenda como Paulo diz em Filipenses 3,13. Não que eu seja perfeito, mas o básico eu já aprendi. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para aquelas que diante de mim estão. Olha que princípio maravilhoso que Paulo ensina, só dá para ir para frente se você aprender a abandonar aquilo que você não precisa carregar. Sabe, irmão, tem gente que está pesado. Tem gente que já não consegue nem mais congregar. Tem gente que talvez esteja aqui e já nem está mais com prazer de servir no departamento. E como eu disse para você, esse valor e esse prazer que você está se perdendo, não é porque a igreja está fazendo isso, é porque às vezes a gente está perdendo coisa em casa, a gente quer culpar a casa, mas tudo é uma questão de coração. Provérbios capítulo de número 4, ele não diz sobre tudo que deve guardar, chama o seu pastor para guardar o seu coração. Não é isso que diz lá. Quem cuida do nosso coração sou eu e é você. Aprendendo que o vínculo da unidade do amor é tão real na nossa vida e no nosso ministério, que agora eu aprendo a trabalhar com pessoas difíceis. Afinal de contas, dentre todas as pessoas difíceis, talvez eu seja o mais difícil. Eu aprendo a olhar com um olhar de compaixão para o outro, quando eu entendo que ele também já está olhando com um olhar de compaixão para mim. Porque como eu disse para você, querido, eu também sou chato. Sabe onde nós estaríamos se ninguém durante a nossa vida tivesse acreditado em nós? Quando não sabemos tocar, quando não sabemos pregar, quando nós não sabemos ensinar, quando não sabemos ligar uma luz. Se pessoas, querido, nos toleraram ou nos ajudaram nas nossas infantilidades e talvez carnalidades, talvez, querido, Deus esteja esperando da gente que façamos o mesmo nessa estação. Sabe, então, Deus tem algo para fazer, existe um propósito para correr, e esse propósito não é desconectado. Afinal de contas, a Bíblia diz que nós vamos cumprir esse propósito como um corpo, e um corpo, ele é feito de muitos membros. Às vezes, querido, nós estamos prejudicando o crescimento do corpo, porque nós estamos automutilando o corpo. Quando você abdica do seu propósito, quando você deixa de fazer algo porque você se chateou, é como se você estivesse tirando um braço do corpo. É como se você estivesse tirando um órgão que é importante. Deixa eu falar algo para você nessa manhã, você é importante. Talvez alguém nunca olhou nos seus olhos e disse isso. Talvez nenhum líder fez isso para você. Meu irmão, mas você não precisa disso. Você não precisa de pessoas te dando mensagens de motivação todos os dias, dizendo você é importante, você é importante, você é importante. Por quê? Porque existem versículos na Bíblia que já dizem isso. E a Bíblia diz que você é importante. A Bíblia diz que nós somos muitos membros, mas nós formamos um só corpo em Romanos 12, 4, 7. Querido, Deus espera que nós venhamos se dedicar ao ministério, cada um da sua forma, cada um vencendo as dificuldades, para que um propósito maior aconteça através de nós.
Abre sua Bíblia comigo em Êxodo, capítulo de número 25. Então, o que é que eu estou querendo dizer aqui? Sabe, meu irmão, nós precisamos andar juntos. Nós somos uma igreja unida. Nós somos alguém que acredita um no outro. Aleluia. Enquanto você abre, acha umas 2 pessoas perto de você e fala aí, eu preciso de você. Olha no olho dele, mas faz ele acreditar, dá um grito para ele e fala assim, hey buddy, fala aí, eu preciso de você. Amém. Talvez você falou, pastor, mas esse cara aqui que está do meu lado é mais chato do que eu. Aí você precisa dele, amém, querido? Ele vai te afiar, ele vai te levar a um lugar melhor. Êxodo 25, 2. E a gente é um povo que dá glória a Deus, amém? Então você pode dar glória a Deus sem o pregador pedir, amém? Amém? Sabe, eu fico imaginando, querido, como as pessoas vivem uma vida de fé sem pregadores. Né? Porque se dentro do culto elas só dão glória a Deus e aleluia quando o pregador pede, e o pregador não está de segunda a sexta com eles, talvez os únicos glória a Deus e aleluia que eles deem na semana é durante o culto. É, pesado, mas é verdade. Êxodo 25, 2. Amém? Dá glória a Deus aí, meu irmão, dá glória a Deus, né? Isso não é para o meu ego não, meu irmão, isso é para você, amém? Então eu vou ficar feliz com glória a Deus ou sem glória a Deus, mas aquilo que Deus quer manifestar na sua vida precisa de um destrave mesmo. Sabe, ao ponto de você ter coragem de orar em línguas perto dos outros, ao ponto de você ter coragem, querido, de falar a palavra perto dos outros. Aleluia, nós somos esse povo, amém? Êxodo 25, 2, ele diz assim, fala aos filhos de Israel que me tragam oferta de todo homem cujo coração se mover para isso. Deles recebam oferta. Eu acho muito interessante porque esse texto aqui ele fala sobre a montagem do tabernáculo. E Deus, querido, ele traz uma visão para Moisés, depois você pode ler todo o contexto aqui. E essa visão que Moisés tem de um tabernáculo celestial, ela tem que ser construída aqui na terra. E, querido, muitos talvez devem saber que o tabernáculo foi uma das formas de Deus se aproximar do homem. Depois que o pecado entra, uma vez que o salário do pecado é a morte, como Romanos 6, 23, mesmo ele diz, o homem estava desconectado de Deus. Deus não podia, através do tabernáculo, se conectar com o homem de novo, porque Jesus é o único caminho, ele é o Cordeiro de Deus que iria tirar o pecado do mundo. Mas o tabernáculo, ele iria trazer a arca da aliança, ele iria trazer a oportunidade do homem não se conectar de novo a Deus, mas estar perto de Deus. O que é interessante dentro disso é que Deus traz a visão, mas Deus não constrói a visão. Vou falar de novo para você, querido. Deus tinha uma visão para o povo, Deus tinha uma visão para a estação, mas Deus ele deu oportunidade para os homens cujo o coração se movesse, contribuir. Querido, a visão de Deus dessa terra vai ser construída por mim e por você, mas não de uma forma impositiva, de uma forma voluntária. Por quê? Porque faz parte do nosso DNA. Nós somos verbo da vida, nós somos o povo da palavra da fé. Se tem dinheiro no bolso, querido, ele está querendo sair do bolso. Não, eu vou tentar te dar a oportunidade de receber algo de Deus e dar um glória a Deus maior, meu irmão. Quando o dinheiro chega em você, você não está pensando no que você vai comprar. Quando o dinheiro chega, você já começa a pensar para quem eu vou dar, o que eu vou ofertar, o que eu vou viabilizar, o que Deus vai construir através desse recurso. Oh, querido, nós praticamos Atos 20, mas bem-aventurado é dar do que receber. A gente ama receber, mas a gente ama muito mais dar, querido. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu. O prazer não estava, querido, em receber, mas o prazer estava em se doar e ser a resposta do mundo. É interessante que quando você percebe as profecias acerca do tempo que estamos vivendo hoje no Velho Testamento, o profeta ele diz, vai chegar um dia que eu vou tirar o coração de pedra, eu vou colocar o coração de carne. Por quê? Um coração de pedra sem sensibilidade, sem vida, desconectado dos propósitos. Mas agora que nós nascemos de novo, a Bíblia diz, 2 Coríntios 5,17, que nós nos tornamos novas criaturas. Nós recebemos um novo coração. Um coração, como Paulo vai dizer em 2 Coríntios 9, um coração que pode agora contribuir. Ele diz, cada um contribua segundo está proposto no seu coração. Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com... Não, diga comigo isso, diga, Deus ama quem dá com alegria.
Sabe, irmão, quem faz algo com alegria, aquele que está fazendo algo que já faz parte dele. Um exemplo, eu vou dar um exemplo para você, né? Todas as vezes que a gente começa a ir na academia e fazer uma dieta, meu irmão, que coisa do inferno. É assim ou não é? Parece que o inferno te levanta. Eu não sei se aconteceu isso com você, mas comigo normalmente é assim, ó. Eu estou comendo errado e tem dia que eu nem como tão errado. Tem dia que eu passo sem açúcar, sabe o que eu estou dizendo ou não? Só que aí você fala assim, começou minha dieta hoje. Meu irmão do céu, parece que despertam coisas em você e você fala, eu quero açúcar, eu quero... Meu irmão, se você não tivesse começado essa dieta, você não teria vontade de comer. Sabe o que eu estou dizendo? Quem me entende aqui? Mas porque você começou uma mudança, uma transformação, parece que algo acontece. E aí você começa a ir na academia, e aí o corpo dói. É aquela adaptação, quando você faz o primeiro treino de perna, meu irmão, você começa a andar assim, ó, é assim, né? O primeiro treino de braço e cai o sabonete, você fala, vai sem sabonete mesmo. É assim, não é? Você não vai, e a hora que você vai lavar aqui atrás, você fala, ai, 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 ai. É assim ou não é? Sabe, irmão, é algo desconfortável. Só que aí quando você pega a galera maromba aí, quem é maromba? Dá uma glória a Deus aí. Dá uma glória a Deus aí, Danilão. Achei que eu ia ouvir um glória a Deus, né, do Danilão. Meu irmão, o que acontece com essa galera? A galera vai para a academia com sangue no olho. Eles vão, meu Deus, eu quero mastigar anilhas. Ele fala assim, né? Ele fala, né? Hoje eu vou levantar o meu recorde no leg press. Esse não é? Aí imagina o Danilo chegando para a Luísa, amor, hoje eu levantei 250 quilos. Danilão, lógico que é assim. Meu irmão, prazer, e o dia que não vai, fica triste porque não foi. Olha que coisa louca. Antes a gente chorava para ir. Agora a gente chora porque não foi. Sabe o que é isso? É quando um valor entra dentro de você. É quando o princípio desse começa a fazer parte do seu DNA. Sabe, irmão, no começo talvez dizimar e ofertar, você vai... Né? Eu sei, meu Deus, meu dízimo, né? Aqui ó, $200, eu poderia comprar isso, eu poderia pagar o meu annual pass da Disney. At the beginning, né? No início. Mas chega uma hora, meu irmão, quando isso já começa a fazer parte de você, aí você fala, pastor, você esqueceu de tirar o dízimo e oferta hoje no culto. Não, eu vou falar de novo, porque eu acho que eu acho que deu alguma coisa. Irmão, quando uma verdade começa a fazer parte de você, chega uma hora que você fala, pastor, eu estou esperando a hora que eu vou dizimar e ofertar. Quando chega uma hora que você fala assim, pastor, mas quando é que você vai falar? Porque eu não vi no vídeo de aviso que vai tirar uma oferta de aniversário. Não, eu vou falar de novo, porque você está pegando, está entrando dentro de você. Aí você fala, pastor, é aniversário da igreja. Pastor, vamos levantar uma oferta para o templo novo, pastor. Vamos levantar uma oferta para dar entrada. Pastor, eu estou crendo nisso. Pastor, eu estou falando. Pastor, eu já estou guardando dinheiro, pastor. Pastor, coloca o Zé ali, porque eu já tenho dinheiro. Homens e mulheres que o coração estão se movendo. Homens e mulheres que estão agora tão praticantes. Estão tão, querido, acostumados em dar. Meu irmão, eu sou pastor. E eu falo para você que eu sei como é. Às vezes, você está lá e você tem um valor. Aí você fica pensando, falando, nossa, mas eu já pedi isso. Eu vou pedir de novo, o cara vai parar até de vir na igreja. Mas como que eu vou fazer para não criar uma situação? Meu, eu sei como é. Aí você fica assim, meu Deus, sabe, eu falo para você e eu oro, querido, porque se você ler esse texto que a gente acabou de ler, nos próximos versículos, de repente Moisés, ele grita, ei, para, já não cabe mais de doação. Para de trazer tecido, para de trazer ouro, prata, madeira, já tem mais do que o suficiente. Ele não ficou lá e falou assim, pessoal, nós vamos tirar uma oferta. E no outro dia ele falou, pessoal, eu não queria ser chato não, mas né, nós ainda estamos tirando a oferta. E depois de 15 dias, não gente, nós já temos aqui 20% do necessário para construir o tabernáculo, mas gente, Deus merece. Aí talvez Moisés teve uma ideia brilhante, ele falou, quer saber, hoje a pregação né, do sábado aqui vai ser sobre dízimos e ofertas. Meu irmão, ele não precisou fazer isso. Ele não precisou ter um mês da contribuição, por quê? Porque tem coisa que já estava impregnada.
Meu irmão, existem valores em nós que começam a fazer parte da nossa vida, que o pregador já não precisa mais pedir glória a Deus, aleluia. O pregador não precisa mais pedir, você está o tempo todo aqui, ó, treinando perna, oh, aleluia, glória a Deus. Quando você sabe que uma palavra vai funcionar para alguém, Hebreus capítulo de número 4 diz que 2 povos ouviram a mesma palavra, mas para um funcionou e para outro não funcionou, porque um depositou fé naquilo que estava ouvindo. Meu irmão, não é sobre o que você ouve, é sobre o quanto você acredita naquilo que você ouve. Quantas pregações maravilhosas você tem aqui. Sabe quantas oportunidades você tem, mas a pergunta é, o quanto eu estou dando crédito àquilo que está sendo dito? Sabe o problema de adolescente, meu irmão? É que eles acham que sabem mais da vida do que os pais. E aí os pais, eles estão dizendo algo, e aí ele fala assim, não, mas meu pai é ultrapassado, ele não entende nada. Até o dia que ele não ouve, ele vai lá, bate a cara, ele chora, e quem está lá para ajudá-lo? O papai e a mamãe. Para falar o quê? As mesmas coisas que eles já estavam falando. Oh, aleluia. Mas está tudo bem, porque eles são adolescentes. Vou falar de novo para você. Meu irmão, está tudo bem quando alguém imaturo ouve algo e não ouve, e não segue, não acompanha. Está tudo bem quando uma criança ouve o pai e a mãe falar, não coloca o dedo aí, e ela insiste em colocar, por quê? Porque ainda é criança. O grande X é que criança não dirige carro. O grande X é que criança não lidera. O grande X é que criança não é usado para pegar um avião para pregar a palavra. Criança não constrói parede. Sabe, querido, o problema muitas vezes está em termos expectativas de provar de coisas de adultos, mas queremos manter os comportamentos de criança. É por isso que Paulo diz, quando eu era menino, eu falava como menino. Eu agia como menino. Sabe, meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. E eu vi que tem visitantes aí, sejam mais que bem-vindos, querido, a esse lugar. Sabe, meu irmão, está tudo bem quando você está no primeiro mês dentro da nossa igreja, ficar deslocado. Mas não está tudo bem depois que você está aqui há 6 meses, 1 ano, continuar deslocado. Não está tudo bem você trazer consigo características que não completam esse ambiente. Aí você fala assim, pastor, mas por quê? Porque você não me ama? Não, querida, porque nós estamos desejosos de você provar tudo aquilo que Deus tem para você. E não está tudo bem você demorar 1 ano para provar da plenitude daquilo que Deus tem. É por isso que você tem que fazer o quê? Só observa, irmão. Às vezes você nem entende. Só faz. Mas como que a galera faz? Aqui a galera levanta a mão. Talvez ainda nem teve pregação sobre levantar a mão, mas você está lá levantando a mão. Aí você fala, como que a galera faz aqui? Nossa, no fim da música eles não batem palma não. Eles levantam mãos santas, eles continuam num ambiente, numa atmosfera de exaltação. Ah, então eu não vou bater palma não, eu vou seguir. Segue o mestre, né? Eu não estou entendendo não, mas eu vou o quê? Seguir. Não todo mundo é generoso, eu estou aqui. A todo mundo trabalha, eu estou aqui. Sabe, querido, e como eu disse, eu volto a falar para você, o problema está em coisas como essas que são tão básicas, às vezes serem perdidas dentro de casa. Sabe, não é sobre não estar, e eu acho que esse é o grande problema. Porque quando Jesus ele fala da parábola do semeador, ele fala sobre a mesma semente caindo em solos diferentes. E ele fala sobre desfechos diferentes. O semeador era o mesmo, a semente era a mesma, mas o solo mudava. E eu falo para você que o pior de tudo é que quando eu olho para aquela passagem, eu vejo que hoje muitos de nós estamos como aquela semente que caiu no solo, começou a crescer, só que os espinhos, vieram as fascinações do mundo, vieram as tentações, e essa pessoa, agora essa semente, ela morreu. Sabe, irmão, nós precisamos cuidar desses valores, nós precisamos cuidar dessas atitudes, porque se você bobear, você perde o foco. Se você bobear, você podia ser aquele crente cheio de alegria, generosidade, de amor e fé, mas agora você está carrancudo, cabisbaixo, já não serve mais, e o problema é que quando você para de praticar os valores bíblicos, você, querido, agora abre uma oportunidade para valores que não são bíblicos fazerem parte da sua mente e do seu coração. Aquela fé que te promovia,
Agora já não existe mais e existe uma murmuração que te definha. Aquele companheirismo de pessoas chatas que trabalhavam com você no departamento, eu estou repetindo isso para você entender que tem gente legal, mas gente legal é bônus, não é verdade? Tem gente que já era para você dar um glória a Deus, aí está falando comigo, não é verdade? Agora esse amor, essa unidade vai me fazer trabalhar junto e eu vou encontrar nesse lugar amigos mais chegados do que irmãos. Meu irmão, a maioria de nós que estamos aqui, estamos fora do nosso berço materno. A maioria de nós aqui deixou pai, mãe, primos. A maioria de nós temos a família no Brasil ou em outro lugar do mundo. Mas deixa eu falar uma coisa para você, querido. Deus não te deixou órfão. Sabe, não só pelo Espírito Santo e por Jesus, mas quando Paulo vai falar sobre ajudar as pessoas, ele fala algo que eu acho interessante. Ele diz, ajude os outros, mas primeiramente a nossa família da fé. Meu irmão, essa pessoa que está sentada perto de você é o seu irmão que às vezes você tem longe. Talvez é aquele que vai ser o seu primo que você era tão perto. Mas como é que nós vamos encontrar, como Provérbios 17 diz, amigos mais chegados que irmãos? Quando nós vencemos as faíscas que antes nos distanciavam e agora nos aproximamos. Olha para umas duas pessoas que estão perto de você e fala assim, ó, eu sou sua família. Fala para ele aí. Mas fala para ele acreditar, diga eu sou sua família. Oh, aleluia! Então diga comigo, eu sou da fé. Fala, eu tenho valores. Fala, eu sou feliz. Eu sou generoso. Aleluia! Amém. Mas uma das coisas que eu não poderia deixar de falar, querido, nessa manhã, é sobre a importância de confessarmos aquilo que nós cremos. 2 Coríntios 4,13 diz que o Espírito da fé é crie, por isso eu falei. Querido, nós não construímos as coisas apenas pela força do nosso próprio braço. Nós somos um povo que trabalha. Sabe, querido, é estranho numa pessoa saber de uma oportunidade de trabalhar aqui e não estar presente. É estranho uma pessoa furar em todos os mutirões da igreja, porque isso mostra, querido, que as prioridades dela não estão como deveriam estar. Aí talvez você fale assim, pastor, mas eu tenho que trabalhar porque eu tenho que pagar a conta. Talvez, querido, o problema está aí, porque você está achando que o seu trabalho paga as suas contas, e você está esquecendo de chamar à existência um trabalho que paga mais pela sua hora de trabalho. Às vezes nós estamos esquecendo que Deus criou o mundo pela palavra, não porque Ele só quis fazer isso, mas foi para nos ensinar. Ele poderia ter pego o bracinho lá e poderia ter feito, mas ele de repente disse. E de repente ele disse mais, por quê? Porque é assim que o povo da fé age. Meu irmão, fale coisas. O que é que você está crendo? Fale. Fale. E fale de novo. Chame a existência, coisas sobre o seu trabalho, sobre as suas finanças, sobre o seu casamento, sobre o ministério, sobre a igreja. Eu olho quanta gente nova que eu não conheço aqui, querido. Da última vez que eu vim, que não deu nem um ano, deu acho que 10 meses. Da última vinda, 11 meses. Quanta gente nova, a maioria das cadeiras já ocupadas. O que isso significa? Daqui a pouquinho fica pequeno. Mas quando é que eu vou chamar a existência? Quando o problema chegar? Não é agora, Pai, obrigado por tendas sendo alargadas, obrigado por um espaço maior, obrigado por mais gente para trabalhar com as crianças, para trabalhar com o som, obrigado por dinheiro vindo, Pai, obrigado porque eu não vou ter que gerenciar bem porque falta, eu vou ter que gerenciar bem os recursos porque sobra. Amém, nós somos o povo da fé, nós somos o povo que fala, oh, aleluia, crie, por isso eu falei, pastor, mas não está acontecendo. Não tem problema, querido. Continue a falar. Continue a falar. É interessante que o fato de Deus ter falado para o homem, chamado ele à existência em Gênesis 1:26, não isentou Deus de colocar a mão no barro para fazer o homem. Sabe, irmão, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nós falamos o que temos que falar.
e nós trabalhamos o que nós temos que trabalhar. O lance é que a gente fala e trabalha, e as coisas vão sempre subindo o nível, porque quanto mais eu falo e trabalho, as coisas vão melhorando, eu vou ganhando mais, aí agora eu já ganho mais lá fora para trabalhar mais, sobrar mais tempo aqui dentro. Diga comigo, eu não sou escravo do trabalho. Repete de novo comigo, diga, eu não sou escravo do trabalho. Diga, eu não sou escravo do dinheiro. Repete comigo, diga, eu sou escravo de um propósito. Eu tenho valores. Oh, aleluia. Amém ou não amém? Então tudo isso que a gente falou nessa manhã aqui para você, eu queria chamar o pessoal de música para subir, que ele tem um único objetivo, é de te convidar para achar coisas dentro de casa que talvez estejam perdidas. Sabe, talvez você percebeu que o seu nível de alegria e ânimo tem diminuído. Você era uma pessoa que vibrava com os cultos, agora você é uma pessoa atônita. Desculpa aí pela atônita, uma pessoa que não se mexe, quietinha. Sabe, às vezes, meu irmão, você era aquele que estava em todas as escalas. Só que agora você, com aquele crentez, diz, não pastor, porque agora eu estou em uma nova estação da minha vida e eu não posso mais servir. Vou te falar uma coisa para você, querido. Se a estação da sua vida está mudando e você não pode servir mais, não está melhorando, está piorando. Porque assim como as coisas da nossa vida melhoram, cada dia que passa a gente vai servindo mais e melhor. Deus vai te dando habilidades, Deus vai te dando tempo. Às vezes a gente está querendo entrar por portas que não deveria entrar. E nós estamos, de fato, vivendo uma fase de mudanças lá na nossa vida e na nossa família. Eu não vou entrar em detalhes com vocês, né, mas é uma fase de mudança. E eu pensando sobre algumas coisas, sobre a necessidade de levantar alguns recursos, uma porta se abriu. E era uma porta para ser, né, um representante de um college do Canadá lá no Brasil. Né, e eu peguei e falei, eu acho que eu tenho a cara dessa vaga aí. Né, e ganhava R$8.000, né, e para o Brasil é um bom salário, por um serviço que era part-time. Né, e eu peguei e falei assim, beleza, velho, 8 conto aqui eu vou fazer. Tinha os desafios, porque a entrevista seria em inglês, né, todas as coisas eu tinha que desenvolver ali uma fluência. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou atrás disso. E eu fui, porque de fato, quando eu orava, de uma forma, não sei se eu que estava carnal, mas eu não percebi nenhum breque para com aquilo. Né? E eu falei, Senhor, né, eu não tenho sim, mas eu também não tenho não. Né, então eu vou fazer, e eu passei por todas as fases. Fiz lá o meu resumê ou resumo? Como vocês falam aqui? Currículo, resumê? Fiz o meu resumê, fiz a minha cover letter, e aí coloquei, passei na primeira fase, passei na segunda fase, aí chegou, fiz a entrevista, uma entrevista em inglês, depois fiz outra entrevista em inglês, e aí a hora que chegou, né, ele falou assim, obrigado, mas não é você que a gente vai querer para a vaga, né? Na minha expectativa eu queria ouvir, né, you are hired, né? Tipo assim, você está contratado, né? R$8.000, tal, essa era a ideia. E eu falo para você que eu não fiquei nem feliz nem triste, mas para a nossa situação ia caber muito bem R$8.000. Sabe, e eu peguei para orar mais naqueles dias. Porque eu falei, Senhor, o Senhor o tempo todo fala comigo, e é impossível você não ter uma resposta para mim dentro disso. Né? E eu fui orando, e Deus foi falando comigo. Ele falou assim, eu deixei você fazer isso, né, para você aprender que você tem que aprender a não depender de você. Você tem que aprender a depender de mim. Sabe, e Deus falou comigo, Ele disse, eu fechei essa porta para você. E eu peguei e falei assim, beleza, e eu nem sei entender muito bem, eu falei para Thaís, minha cunhada, eu falei, você conhece, ela é uma representante internacional, né, na verdade da América Latina de um outro college, e eu falei, vai falar com o cara que eu quero saber o que deu errado. E aí ela pegou e falou para mim, falou assim, Leandro, ele veio falar para mim, ele fala que ele não entendeu, porque ele queria te contratar, e ele mandou para a diretoria lá, para o principal lá do negócio, só que ele retornou e falou assim, não, ele é overqualified. Eu peguei e falei assim, como assim? Eu falei assim, eles entendem que eu estou acima da necessidade em tudo que eles precisam, e eles decidiram pegar uma trainee, uma menina que não sabe nada. Irmão, na minha cabeça natural estava assim,
eu quero um cara bom para pagar menos. É assim ou não é? Mas sabe, querido, Deus me mostrou, Ele falou assim: ei, para de confiar só na força do seu braço. Para de seguir só os seus caminhos. Sabe, irmão, às vezes você está achando que você está precisando muito trabalhar, mas Deus precisa que você nessa manhã só dê umas boas risadas. Eu vou falar de novo. Meu irmão, o povo da fé paga a conta rindo. O povo da fé, ele paga a conta dando um pulinho na música no lugar. Você pode ficar de pé aí no seu lugar comigo? Irmão, o que o povo da fé faz? O povo da fé, quando tudo está parecendo que não dá, ele levanta as mãos bem alto e ele começa a dizer: santo, santo, santo. Oh, digno de louvor. Oh, fiel é aquele que começou. Oh, e não mudou, e não mudou. Será que você pode dar umas risadinhas no seu lugar aí? Querido, faz assim, fala: ha, 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 ha. Ei, ria sobre a sua família, ria sobre as suas finanças. Você pode fazer isso comigo? Fala: ha, 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 ha. Ei, pode marcar aí, só abaixa um pouquinho. Eu quero ver você fazendo, faz isso comigo, fala assim, fala: ha, 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 ha. Vai de novo, ha, 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 ha. Agora olha para quem está do seu lado, para passar vergonha mesmo, e fala assim, faz assim, ó, ha, 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 ha. Fala assim, ó, agora fala para ele, fala assim, ó, sobre as minhas finanças essa semana. Ha, 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 ha. Sobre a minha família esse mês. Ha, 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 ha. Sobre tudo aquilo que Deus quer fazer no Verbo da Vida Orlando ainda nesse ano. Ha, 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 ha. Oh! Eu celebro, eu danço, eu rio, porque isso faz parte do nosso DNA. Amém? O pessoal vai cantar alguma coisa aqui. E eu queria que você, querido, não celebrasse por causa daquilo que eles vão cantar, mas eu queria que você agora reavivasse coisas que estão dentro de você. Reanime essa alegria, reanime a vontade de servir, reanime a vontade de dar, querido. Sabe, presta atenção, subiu no meu coração. Sabe, tem gente, querido, que não tem contribuído por alguma coisa que aconteceu. Mas deixa eu falar uma coisa para você, você não é os seus sentimentos. Por isso, passa vergonha mesmo. Hora que acabar o culto aqui, eu nem sei como é que faz isso, mas procura o tesoureiro, procura alguém e fala assim, ó, eu quero dar uma oferta para destravar coisas no meu coração. Não dá explicação não, meu irmão. Eles são crentes, eles vão te amar, eles ainda vão dar uma dancinha com você. Amém? Será que você pode celebrar os melhores dias da sua vida? Será que você pode? Oh!